meus queridos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para com o vídeo da nossa essa Bíblia Dominical. A você, meu amigo, aqui, Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Brejo de Deus, Minério Belém, na Rua 441, frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, está ali a nossa escola bíblica presencial. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Então é importante a sua participação. Leia a Bíblia, leia a revista e leia também um livro de apoio. Leia a nossa declaração de fé, que vai servir de muito apoio para esse último trimestre do ano que estamos estudando de 2025. E pesquise, tá bom? Vai para a sala de aula. Já, no mínimo, que o professor deve fazer é estudar a revista, né? E, no mínimo, que o aluno deve fazer, no mínimo, ler a revista, né? No mínimo, ele deve fazer, para você ter um norte que vai ser tratado na sala de aula. Muito bem, queridos. Hoje estamos na nossa última lição, que vai falar sobre o corpo. Eu disse já no começo, vamos ter 4 lições especificamente a se tratar sobre o corpo. E 5 lições que vai falar sobre a alma e mais 4 lições que vai falar sobre o espírito. E essa é a última lição que nós vamos tratar sobre o corpo. E tivemos a lição passada, que foi a lição de número 3, que falou sobre o corpo e as consequências do pecado. Lembre-se que Deus, Ele perdoa os pecados, mas não as consequências. As consequências, a palavra sequência quer dizer uma série de fatos. Uma sequência de fatos que vêm decorrentes. Então o pecado ali, quando o homem pecou, ele pecou no espírito, pecou na alma e também pecou no corpo. Enganam-se alguns, principalmente os gnosticismos, de que Deus só quer o coração, de que Deus só quer uma parte da pessoa. Não. Quando Deus ele olha para o ser humano, ele olha como um todo, ele olha como um ser integral. Tanto é que no hebraico, nefesh, no hebraico a alma ali, nefesh, quer dizer cardia, que vem para coração, que fala da sua totalidade, o ser integral. Porque Deus não é só uma parte, Ele não vê nós como uma parte, não como um ser integral. Então o homem pecou com o corpo ali, depois veio homicídio e outras consequências ali. Caim matou Abel, louvor de Lameque lá, de vingança, né? Começou a desencadear outras coisas. Foi o quê? Consequências. Que as consequências já começou ali no Jardim do Éden. A mulher multiplicar a conceição, o homem ralar, suar para trabalhar, ela já tinha trabalho, mas não era como era, de ter que ralar, suar. A serpente andar rastejando, as consequências já foi dada ali. Só que ali também já foi dado a promessa da redenção. Gênesis 3:15. Então veja, queridos, existe a história de Rubens Alves, traz a história de 5 cegos. 5 cegos resolveram ir no circo. Eles combinaram de ir no circo, depois cada um teve uma perspectiva de um elefante, que eles desceram um elefante, né, lá no circo. E depois eles conversando, um cego falou, eu vi, parece uma cortina. O outro falou, parece uma meira. E o outro foi falando, olha, meu, é assim. Ou seja, cada um viu somente uma parte do elefante. Um viu, parece uma cortina, o outro falou, parece uma palmeira. O outro falou, parece uma mangueira. Ou seja, cada cego viu uma parte do elefante, mas eles não viram o elefante como um todo. Assim também há muitas pessoas. Eles querem ver uma parte. Esses que ensinam o gnosticismo quer ver somente uma parte da pessoa, somente a parte espiritual do espírito.
Isso faz que Deus é essa tricotomia, quer dizer, espírito, alma e corpo. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 4, a qual trataremos sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Essa lição vai ser muito importante. A leitura em classe está baseada em 1 Coríntios 3, 16, 17, depois capítulo 6, do 15 ao 20. Foi jus até o comentarista tratar desse assunto sobre o corpo como templo do Espírito Santo, porque nós temos várias referências em Coríntios, e você vai entender o que exatamente ele vai usar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo cultural, com esse histórico que eu vou tratar com vocês para você entender. Existia muito centro de doutrina. Ali em Coríntios existia 12 templos religiosos ali. E um dedicado à deusa Afrodite, a chamada deusa do amor, a qual 1000 prostitutas frequentavam esse templo. E muitas delas depois se convertiam e iam para o templo e usavam o véu para diferenciar das outras, porque era costume das prostitutas usar a cabeça raspada. Tanto é que essa palavra coríntio, quando falava uma moça coríntia, falava a moça coríntia vai corintianizar. E o que quer dizer a palavra corintianizar? Praticar imoralidade sexual. E dentre esses deuses ali que existia Poseidon. Poseidon também era deus do mar. Porque Corintos era uma cidade portuária. Existiam 2 portos. Existia primeiro o porto de Sencreia e o de Lecaião. E ali existiam muitos navios, cidade turística, né? Muitos navios transportavam elementos ali, materiais. É uma cidade portuária. Então, isso agregava muita gente. E aonde tem essa cidade portuária, muito centro de prostituição. E aí, Paulo vai tratar lá no capítulo 1 sobre divisão. É uma igreja problemática. No capítulo 2, a mensagem da cruz é desprezada por filosofia. No capítulo 3, os cristãos imaturos e carnais, mundanos, né? O capítulo 4, ele começa a falar sobre os dispenseiros, porque eles queriam ali comparar um com o outro, colocar um acima do outro. Apolo maior que Paulo, e assim por diante. E aí no capítulo 5 nós vemos uma desordem moral e ética, né? Esse orgulho, esse inchaço que existia ali, né? Então, né, a disciplina, né, lá dentro. E aí no capítulo 6 acontece ali o problema do litígio, das causas judiciais, os escândalos, né? E também nós vamos ver ali algo relacionado a escândalos morais, lá no capítulo 6. Então vejo que depois o capítulo 7 sobre o matrimônio, celibato, né, outros assuntos. Mas eu quero focar aqui, vai falar do capítulo 3, né? São cristãos imaturos. Porque quando você vai estudar a palavra, Jesus falou em Mateus 5, sede perfeitos. Essa palavra perfeito ali quer dizer uma pessoa madura. Tá? A perfeição ali não quer dizer que você não tem defeito nenhum. A palavra perfeito no grego quer dizer maduro. Um cristão que já amadureceu, ele não vai pecar contra o Senhor. Então, uma pessoa que peca, ele é imaturo espiritualmente. Não estou falando dos pecados do dia a dia, não como um acidente de percurso, não. Os pecadores depravados, que até confessam, mas não deixam. E aí não consegue alcançar a misericórdia. Né? Então o nosso corpo humano, esse é templo do Espírito Santo, vai ser tratar essa lição. O nosso corpo humano tem 206 ossos
entre ossos, juntas, nervos, medula, são 613, que inclusive é o tanto de mandamento da lei, né, que são 613. Isso mostra que é a minha totalidade em obedecer a palavra, a lei do Senhor. Isso ensina a tradição judaica. Então, o nosso tópico 1 vai falar sobre o corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Isso está lá em Efésios 1, do 7 ao 13. Vai falar essa compra, que fomos comprados por um bom preço, né? No capítulo 6, o 20, fala também. Lá em Efésios 1, do 7 ao 13, vai falar, né, que depois de vista a palavra da verdade, né, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a qual o Senhor da segurança, ou seja, veja que o apóstolo Paulo, ali na carta aos Efésios, é importante você anotar aí, professor, anote isso aqui, que isso aqui é profundo. Paulo fala em Efésios, né, no seu capítulo 1, e o versículo 13 aqui, vou para a profundidade aqui para você passar na sua sala de aula. Lá em Efésios capítulo 1, né, o versículo 13, em quem também depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Paulo aqui fala do selo do Espírito Santo, quando você recebe, depois de você ouvir e crer no evangelho, na palavra do Senhor. Aí ele diz o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja que Paulo aqui fala do selo e ele fala do penhor. Então, professor, deixa eu aplicar algo aqui profundo para vocês sobre o selo e penhor. O que é o selo? É uma marca. É a garantia da compra, sabe? Alguns produtos que têm selo, porque é uma garantia da compra, a garantia de algo que comprou. E o penhor, contexto cultural, o costume se é, nós vamos ver lá em Gênesis, né? Lá no seu capítulo 38, nós vamos ver falar sobre o penhor, de que alguém deixa algo com garantia de que vai voltar para buscar. Ou seja, então o selo, anote aí, o selo é a garantia da compra e o penhor é a garantia da busca. Então, Cristo nos fala sobre o selo, que ele nos comprou, ele comprou lá na cruz do Calvário, e o penhor fala da garantia da busca. Então, Jesus nos comprou, então nós somos dele, nós somos propriedade dele. Eu não sou dono do meu corpo, eu não mando meu corpo, não tenho que o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Alguém nos comprou, não era costume, em Coríntios, né? Ali, Paulo fala, fosse comprado por bom preço, mesmo Coríntios 20, os escravos que eram comprados, eles não tinham autonomia. Quem pagava o preço governava sobre aquela pessoa. O Cristo ele é na vida, é que manda na vida. Então, se a garantia compra e o penhor é a garantia da busca. Jesus nos garantiu buscar. O selo é a garantia da compra, ele já nos comprou. Então, o penhor é a garantia da busca. Então, ele vai nos buscar. Por que ele vai buscar? Porque ele comprou, é dele, já foi pago o preço lá na cruz do Calvário. E aí nós vemos lá no primeiro tópico, ponto 1, comprado e selado. Nós fomos comprado e selado, né? Então, se tem selo, é porque tem dono. Jesus fala em João 14, ele habita convosco, esse Espírito Santo, e estará em vós. Ele habita, quer dizer, antes da morte, ressurreição de Jesus. João 22, ele soprou ali, os discípulos receberam o Espírito Santo, ou seja, foram regenerados. E quando passa por essa experiência dessa regeneração, e aí veja que lá em Atos capítulo 2, eles vão ser apenas revestidos de poder. Mas um cristão que já tem o Espírito Santo, ele já é salvo. Não estou falando aqui do revestimento de poder. Eu estou falando do Espírito Santo de alguém que já foi salvo. Todos nós sabemos que esse revestimento de poder é para pregar o Evangelho. Porque Marcos 16, Jesus já mandou os discípulos pregar antes de receber o Espírito Santo, o revestimento de poder. É importante nós entendermos isso. Ou seja, quando eu recebo esse Espírito Santo, é uma metamorfose. É uma mudança de dentro para fora, que eu já usei a ilustração de um carro. Tem que ter uma mão girando no volante lá dentro para converter lá fora.
Se não começar a girar o volante lá dentro, lá fora não se converte. Se a mão de Deus não começar a trabalhar em nós lá dentro, nós não deixar de trabalhar lá dentro, não vai ter efeito lá fora. Nós usamos aí o exemplo da metamorfose, né? Tem do casulo. Se não sair do casulo, continuar o quê? Uma lagarta. Se sair do casulo, vai ser uma borboleta. Eu comparo aqui um cristão que não é convertido como uma lagarta. Todo mundo corre, aquela pessoa feia, aquela imagem feia, aquela aparência feia, e todos correm dele. Mas quando viram uma borboleta, todos correm para pegar, porque é bonito, é maravilhoso. Por quê? Passou por uma metamorfose, passou por um processo, passou por uma mudança. O que é lagarta agora, o que é a borboleta? Passou o quê? Uma mudança, uma metamorfose. Né? E o nosso ponto 1 vai falar o quê? Engana-se que diz que Deus só quer o coração. Deus quer algo completo. O nosso espírito, alma e corpo. E isso que ensina é os gnosticismos. Eu trabalho vários textos do gnosticismo. Por 2, não sabeis vós. Veja, Paulo usa aqui expressão por 2. Não sabeis, está aí da razão. A pergunta é retórica. Professor, isso é pergunta retórica. Pergunta retórica que ela já vem com a resposta. Essa pergunta é retórica. Pergunta retórica. Que essa pergunta retórica é por 4 vezes feito. 1 Coríntios 3:16, 6, 15 e 16 e o 19. 4 vezes a expressão. Então, os cristãos de Coríntios eram imaturos, carnais. Havia distorções que visam negar a santidade corpórea e sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Esse pessoal do gnosticismo se comportam com vestimentos indecentes e falam que Deus só quer o coração. Mas essa teologia veio lá do Jardim do Éden. Quando, 3:7, quando Adão e Eva pecaram, houve-se o que, gente? Ele partiu para se esconder em aventais. Você já pega um avental de cozinha? Vamos pegar um avental de você lavar louça? Só cobre uma parte. O restante coberto. Mas Jesus, o Senhor, né? O Senhor Deus foi lá, sacrificou um animal, que é a tradição judaica, né? Não estou falando da Bíblia, a tradição judaica fala com o cordeiro, exatamente porque ali já é um proto-evangelho. Deus sacrificou um animal e vestiu eles de veste de túnica. Quando Adão se escondeu na figueira, ele quis justificar a si mesmo. E o homem não pode justificar a si mesmo. Eu não posso justificar meus pecados. Tem que alguém justificar o meu pecado, porque eu não sou justo. E quem foi que nos justificou? Foi Cristo por meio do sangue do Cordeiro. João 29. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, quantas pessoas seguindo o padrão, o sistema do mundo? Lá em Gênesis 21, ele é justificado por Deus, com meio do sangue derramado do animal, e ele é vestido. Então temos que tomar cuidado, gente, até mesmo com a lascívia. Lá em 1 Timóteo 2, Paulo fala sobre os extremos, né? 1 Timóteo 2,9, os extremos que devem se tomar cuidado, principalmente na parte feminina. 1 Timóteo 2,8, versículo... Eu vou ler o 8, porque o 8 vai falar dos homens também. Era, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, ou seja, usando o corpo para dar, que o judeu também, ele fica lá puro, se inclinando ali, uma forma de adoração com o espírito. Aí diz, a mesma sorte, veja, da mesma fala das sorte das mulheres, age decente, que se avi com modesta e com bom senso, não com cabeceira frisada, ou pérolas, ou despenciosos. É importante, professor, cuidar para não entrar em conflitos na sala de aula. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ensinando a Timóteo, não é que as mulheres não devem se cuidar, fazer tratamentos, cuidar da sua beleza, porque isso já é uma coisa da mulher. Mas o que ele está dizendo aqui? Que use traje decente, que se atavi com modéstia. Ou seja,
Isso deve ser com moderação, gente. Quantas mulheres que usam vestidos brilhosos, aquele sapato que chama a atenção, aquele exagero. E homens nem calça apertada, aquele exagero para chamar a atenção, que isso é lascívia, e isso deve se tomar cuidado. Isso deve se tomar cuidado. Então, o padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. No Coríntios 3, Paulo fala: não sei, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que é lícito, eu posso fazer, mas não convém. Então temos que tomar cuidado. Aquele ali no Jardim do Éden. Eu falo aqui sobre 4 desconexões que houve. Efeitos do pecado. Primeiro, anote aí, houve desconexão da criação, o meu ali, da árvore, a qual foi Deus que criou. Houve-se uma desconexão com Deus. Gênesis 3:8, agora aquele homem, agora vão se esconder. Houve uma desconexão com o próximo, Gênesis 3:12. Vai culpar agora a mulher. Houve-se uma desconexão de si mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Então houve-se essa discussão, esse descontar. O homem agora que estava online, agora está offline. Offline com Deus. Né? Aí Tiago 5,16 fala dessa confissão a Deus que traz perdão. 5,15. Devemos confessar a Deus as nossas culpas. E fala do confessar ao irmão traz culpa. Tiago 5,16. Então, eu devo confessar a Deus meu pecado, e se for algo contra o meu irmão, devo confessar também. Para que eu seja o quê? Para que eu receba a cura. Quantas pessoas com doenças, por quê? Porque não conseguem perdoar. Então, para o Pai Nosso, primeiro, se perdoar, eu não sou perdoado por Deus. Então, devo confessar as minhas culpas a Deus, né? Com arrependimento é sincero, conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração. Então eu devo confessar a Deus. Ao antídoto contra o pecado é a minha confissão e receber a cura e o perdão do Senhor. O tópico 2 vai falar sobre o corpo como esse tabernáculo, portado da presença. Paulo usa essa metáfora, né? Estamos nesse tabernáculo, segundo os Coríntios 5, brevemente, eles deixaram esse tabernáculo. Pedro também fala. E lá em Êxodo 25, 8, eu falei, me farão santuário e habitarei no meio deles. Olha só que algo interessante, gente. Eu tenho um estudo sobre o tabernáculo, vi aí no canal, tá bom? Veja só. E me farão, ou seja, uma ação humana. E me farão, ação humana, um tabernáculo. E habitarei no meio, ou seja, ação divina. Eu só posso ter habitação se eu fazer. E o que eu estou fazendo para Deus habitar em nosso meio? Forte, né? Aplica essa relação. Pode copiar, não tem problema. E me farão tabernáculo e habitarei. E me farão ação humana e habitarei ação divina. Onde estiver dois, Mateus 20, estarei no meio. Então eu tenho que se reunir com a ação humana para ter uma ação divina. Farão tabernáculo, habitarão no meio. Eu faço e Deus habita. É uma ação humana e uma ação divina. Tabernáculo em tricotomia. É espírito, homem. Veja que no tabernáculo tinha 3 partes. O átrio, a parte externa, o santo, a parte interna, e o santíssimo. Ou seja, lá no Antigo Testamento já começou de dentro para fora os materiais. Primeira arca, mesa, começou de dentro para fora. No Novo Testamento, Deus começa em nós, espírito de dentro para fora. A parte externa, o santo, né? Onde está ali a mesa, o altar de incenso, né? E o candelabro, que fala do quê? Esses 3 elementos já falam da alma, que no pão eu vejo ali a vontade, a alma é a vontade. Na sensação, o altar de incenso é a emoção. E na luz, a iluminação, quer dizer, o intelecto. Fala do intelecto, a vontade, né? E essa sensação, né? Pão, a vontade, luz, o intelecto, sensação, o altar de incenso, que é as emoções onde intercede. Então, tudo isso aí nós já vemos ali. Um tabernáculo guiado, ou seja, a nuvem que guiava o povo. Assim o Espírito Santo nos guia hoje também. Tópico 3, né? Cuidado com o tempo do Espírito Santo. Fuge da prostituição, que vem da palavra porneia, no grego, prostituição. Paulo usa aqui o grego peugo, quer dizer fugir para longe.
Porque, anote aqui, ao diabo eu resisto, mas à carne eu devo que fugir. Lembra de José? E Davi não fugiu, ficou. Olha o que aconteceu. Então, temos que tomar cuidado, queridos. O que vemos e como determina se o nosso corpo será cheio de luz ou treva. Ou seja, a minha paixão é alimentada por aquilo que eu vejo. Ou seja, o que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo. Né? Vemos hoje muitas doenças físicas e mentais, principalmente por causa dos efeitos da pornografia. A pornografia tem efeitos no cérebro, gente. Ressonância magnética tem feito exames de pessoas que têm do córtex ali pré-frontal, tem efeitos, gente, no comportamento e na tomada de decisões. Pornografia tem efeito de disfunção erétil, perda do interesse pela mulher real. Thomas Lincoln, um psicólogo, fez pesquisa, perda de interesse por pessoas reais. Os neurocientistas veio um agente, um desperdício de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da motivação. Ou seja, quando você desperdiça isso, por causa do seu desejo, eu quero, você pode entrar em ciclo vicioso, em comportamentos impulsivos, falta de concentração nos estudos, no trabalho, e nos relacionamentos. E isso se torna uma dependência emocional, por uma solidão, uma separação, um divórcio, feridas abertas. Temos que tomar cuidado. A pornografia tem efeitos no cérebro, tem efeitos cerebrais e outros vícios também, financeiros e outros caminhos também, né? Ponto 2, disciplinas espirituais. Eu devo se disciplinar, ter uma disciplina espiritual, apresentar o meu corpo, sacrifício ao Senhor. Disciplinas corporais, o exercício é bom, mas Paulo, 1 Timóteo 14, fala que isso para pouco tem proveito. Então temos que tomar esse certo cuidado. O exercício corporal não está aqui, que não deve fazer. Mas ele, poucas pessoas vai mais na academia do que está na casa do Senhor adorando. Não pega uma academia, mas um culto elevado a culto. Temos que ter exercício, temos que cuidar do corpo, que é tempo do Espírito Santo, na alimentação, na forma de dormir e descansar. Mas eu não posso esquecer que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Amém.